Bateu com as 10, faleceu, foi para a terra do pé junto, abotoou o paletó de madeira, tá comendo grama pela raiz, cancelou o CPF, bateu as botas, chegou a hora dele, dormiu o sono eterno, bateu a caçoleta, foi para a última morada, foi desta para melhor e deu o último suspiro. Todos esses são eufemismos para a gente dizer, ele morreu. A morte é sobre ela que a gente vai falar hoje. É a única certeza que a gente tem, que todos nós um dia voltaremos para baixo da terra e voltaremos a ser todos iguais. Então não adianta termos preconceito nessa vida, porque ela é temporária e muito fugaz. Então hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da morte, que é uma coisa que muitas vezes a gente se esconde dela, vive a vida inteira como se nunca fôssemos morrer, e na hora H a gente se apavora, se desespera, tanto quando seja a nossa hora, como quando é a morte de algum familiar, de algum ente querido. Então, quanto mais a gente puder falar sobre ela, menos a gente vai transformando a morte numa coisa tão pesada quanto ainda é na nossa sociedade atual. Existem inúmeras formas de morrer, existem formas boas, existem formas ruins, pessoas que sofrem muito nessa passagem. Não cabe a nós escolher como é que vai ser essa passagem, isso aí é desígnio de Deus. Mas, enquanto médicos, a gente tem que estar preparado para assistir tanto a pessoa quanto a família nesse momento tão delicado e importante como quando é o nascimento de uma pessoa. Infelizmente, a gente tem muito tabu para falar sobre esse assunto e eu acho que eu contribuo aqui para que a gente possa estar esclarecendo um pouquinho melhor essa situação. A morte adequada, ela é conhecida no meio médico como ortotanásia, ou a morte certa, a morte de forma correta. Quando o médico não interfere nesse processo, quando ele entende que é irreversível. Então, muitas pessoas com doenças terminais, doenças neurodegenerativas, demências graves, a gente às vezes encontra num hospital, num leito de UTI, sem a mínima necessidade. Essa pessoa deveria estar em casa, junto aos entes queridos, junto à sua família, no conforto do lar, numa cama quentinha, ou, no máximo, num quarto de hospital, também adequado para que ela possa ter esse calor humano na hora talvez mais delicada da sua vida. E é inexorável, então, que a gente possa estar preparado para isso, e a melhor forma de fazer isso é estar falando sobre o assunto. É importante que cada um de nós, enquanto esteja lúcido, coloque para os seus familiares o que espera que aconteça com o seu corpo quando estiver chegando nos momentos derradeiros, quando a gente não tiver mais condição de dar opinião sobre o que fazer e o que deixar de fazer. Então é bom deixar claro. Por exemplo, eu deixei claro para minha família que eu não quero ser mantido vivo de forma artificial, eu não quero ser alimentado de forma que não seja natural. O dia que eu parar de comer, que eu parar de deglutir o alimento, é porque chegou a minha hora. Eu não quero que me passem uma sonda, uma gastrostomia, para que eu fique ali numa cama por anos e anos, sem saber o que está acontecendo, muitas vezes de fralda, né? Muitas vezes numa situação deplorável, formando feridas, só para dizer que está vivo, está sobrevivendo, aquilo não é mais vida. Então eu gostaria que vocês refletissem e também praticassem esse hábito de estar falando sobre esse assunto em casa, é muito importante. Antigamente as pessoas tinham muito mais facilidade de lidar com a morte,
a morte ocorria dentro de casa, os velórios ocorriam dentro de casa, as coisas aconteciam de forma muito mais natural. Hoje em dia as coisas acontecem entre quatro paredes de hospital, numa UTI, num ambiente frio, e que acaba trazendo desconforto emocional e muitas vezes financeiro para famílias que às vezes não têm condição de estar cuidando de uma pessoa naquela situação de final de vida. Então, gostaria de chamar a atenção para esse assunto e lembrar que a gente um dia vai passar dessa para melhor. Então, viva hoje, mas nunca se esquecendo de que a vida vai ter um fim. Aproveite cada dia ao máximo, faça as coisas de forma correta e tente ser um ser humano melhor a cada dia. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha com algum conhecido, com algum amigo, escreve aí embaixo o que você achou, dá um like e se inscreve no canal para você estar recebendo outros vídeos como esse, ok? Eu sou o Dr. Marco Antonelli, médico geriatra, e fiquem todos com Deus.